a paz do Senhor. Eu vou ler alguns versículos aqui, falando da ressurreição, depois que morremos, né? O que a Bíblia diz, o que vai ser depois que a gente morre. A palavra do Senhor, eu vou ler primeiro aqui João 3,13, que diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Também quero ler aqui em Atos 26, 23, que diz assim: isto é, que o Senhor devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Também quero ler aqui 1 Tessalonicenses 3, versículo 13, que diz a palavra do Senhor assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, no caso, né, no que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus Cristo dormem, no caso morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Dizem-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, né, temos que procurar fazer o melhor aqui, para sabermos que um julgamento vai ter, né? Que Deus seremos julgados, ou para absolução ou para condenação. Isso só Deus sabe. Então, por isso, temos que seguir a palavra do Senhor e tentar melhorarmos, né? Para procurarmos ter uma salvação. Irmãos, né? com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, e que deixou as palavras que podem nos ajudar a entender esse projeto que nós vivemos nele, esse projeto provisório aqui na terra, e que, inclusive, Jesus falou que no mundo tereis aflição, né? Mas a gente tem que crer que Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo, venceu a morte e ressuscitou para servir de exemplo para nós, porque essa é uma promessa que o Senhor tem para nós. Muitas vezes nós temos que passar por aflições, por dificuldades, para que a gente possa evoluir. É muito difícil de entender isso, porque todos nós, principalmente no mundo moderno, que há muita facilidade, todos nós queremos ser felizes agora, já e para sempre, né? Mas quando nós olhamos para Adão e Eva estavam morando num lugar perfeito, o lugar que a gente deseja hoje, né? Não precisava de dinheiro, não tinha problema nenhum, Deus estava com eles, era tudo maravilhoso, tudo perfeito, não tinham doença, não tinham aflição, não tinham nada. Mas qual o problema que eles tinham? Eles não sabiam discernir, não sabiam diferenciar o bem do mal, o certo do errado, o santo do profano, e não tinham personalidade para entender que Deus é soberano, que Deus ele tem todo o poder, Deus sabe tudo, Deus é 100% correto, 100% justo, 100% honesto,
100% perfeito, por isso que ele é Deus. Senão não seria Deus. E Deus deu um mandamento para eles. De tudo aqui vocês podem comer, vocês ficam à vontade aqui, no jardim do Éden. Só daquela árvore do conhecimento do bem e do mal que vocês não vão comer dela. E o que eles fizeram? Enquanto não havia influência, eles não estavam comendo. Quando chegou o enganador, o mentiroso, o falso profeta, né? As pessoas do mundo que não aceitam o projeto de Deus, que foi aquela serpente, como diz em Apocalipse, chamada Satanás, o diabo, o dragão, que primeiramente enganou a Eva. E Eva acreditou mais na palavra do diabo do que na palavra de Deus. E assim Adão fez a mesma coisa. Acreditou na palavra do diabo e na palavra da mulher. Então, por falta de personalidade, eles acabaram pagando um preço caro e pecando. E assim acontece conosco. Não é? Porque dificilmente, irmãos, a pessoa na bênção, na alegria, quando está tudo maravilhoso, quando está tudo dando certo, a pessoa, ela busca a Deus, ela clama a Deus, ela lê a Bíblia, ela aceita a palavra de Deus, ela vive de coração puro para Deus. E ainda assim, se você tem essa competência, né, muitas vezes você vai ter que passar por alguma dificuldade para você entender. Né? Nós não fomos criados por Deus para viver eternamente aqui na terra, não, irmãos. Aqui a terra é um lugar de dificuldade, um lugar de homens maus, de mulheres más. Tem gente boa? Tem, muita gente boa no mundo todo. Mas também tem muita gente ruim. Muita gente ruim. E a pessoa ruim, ela tem mais chance de dominar as pessoas boas. Por quê? Porque as pessoas do bem, elas estão preocupadas em trabalhar, estão preocupadas em criar seus filhos, estão preocupadas com a sua casa, com a sua família, né? As pessoas malignas, elas ficam maquinando 24 horas a destruição dos outros. Na verdade, não é só dos outros, não do mundo, porque fazem maldade com animais, sacrificam animais, entendeu? Como Jesus falou, né? O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. São pessoas destruidoras. E o mundo está cheio de pessoas destruidoras. Então não tem como você aqui viver 100 anos de felicidade aqui na Terra. Por isso nós temos que prestar atenção na palavra de Deus e estar sempre meditando na palavra de Deus para que a gente possa compreender esse projeto de Deus, que é muito sofisticado, vai além do nosso pensamento. Por isso, irmãos, que é pela fé. Entendeu? E a Bíblia diz que a fé é tola. Entendeu? Se você for querer pegar a fé, for querer ficar procurando pelo em ovo, você não vai conseguir, irmão. Se você for procurar o projeto de Deus pela letra, você não vai conseguir. Pelo materialismo, esquece. Vai ter que ser pela fé, no seu relacionamento com Deus por amor, aprender a amar a Deus, aprender a crer em Deus, aprender a ter fé em Deus, aprender a ler a Bíblia e aceitar o que está escrito. Aceitar o que está escrito, irmão, é simples. Você tem que ler e aceitar. Ah, mas tem muita coisa que eu não entendo. E aí? Deus já deixa claro, Deuteronômio 29, que muita coisa não é para você entender mesmo. Deus quis fazer assim. Você vai questionar a Deus? A Bíblia diz, quem és tu que replicas Deus? Quem és tu que questiona Deus? Quem é você, ser humano, que quer escrever uma Bíblia para Deus?
que quer questionar o que está escrito. Eu fico vendo aí, hoje em dia, todos os dias tem um com uma teoria sobre a Bíblia, convicto sobre a Bíblia. Mas quando a gente pega no texto, no contexto, a gente vê que a convicção dela não tem fundamento, porque a Bíblia é matemática pura, é só você olhar para dentro de você e ver o ser que você é. Ora, se nem o ladrão quer ser roubado, se nem o assassino quer ser morto, não é? É porque existe uma lei dentro do nosso coração, e você sabe qual que é a lei. É claro, irmãos, que se você parar para pensar, a contaminação que o mundo faz em cima da cabeça da gente é muito grande. É muito grande. Entendeu? Então você fica agarrado nesse pensamento, por isso que Jesus fala no livro de João, capítulo 3, que você tem que nascer de novo, e todo dia você tem que nascer de novo. Todo dia você tem que observar os acontecimentos e aquilo que te aflige principalmente, e perguntar para Deus: Senhor, o que eu tenho que aprender, o que eu preciso de mudar, me ajuda na minha fraqueza, porque você tem que ser espiritual, meu irmão. Você não vai vencer nesse mundo aqui sendo carnal, não. Nem bilionário consegue vencer sendo carnal. Aqui, por exemplo, no livro de Ageu, no capítulo 1, no versículo 5, Deus diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Você tem que considerar, você tem que observar os seus caminhos. Você não pode passar o dia, suas 24 horas, como tolo, sem observar os seus caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Irmãos, você já viu o tanto que nós, principalmente nessa era agora, nessa geração, o tanto que nós somos insatisfeitos com a vida? A felicidade hoje ela só existe no Facebook, no TikTok, no Instagram, no WhatsApp. É só para inglês ver. Você chega numa padaria, tem 1000 produtos para você comer, você olha e fala assim: não tem nada para comer. Você chega numa loja ali, igual a Van, por exemplo, que tem 50 mil produtos, você olha e você não tem nada para me comprar. Por quê? Porque você não se satisfaz com mais nada, não dá valor a mais nada. Você está adorando cachorro, adorando sapato, adorando coisas fúteis, ao invés de estar com raciocínio lógico, adorando a Deus, amando com todo o seu coração a sua família, seu cônjuge, né? Colocando as suas coisas nos seus devidos lugares. Não, você está insaciável, entendeu? Por isso que Deus chama a sua atenção, para você considerar os seus caminhos. E aqui, irmãos, no livro de Malaquias, Deus diz assim no capítulo 3: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Deus está perguntando aqui, quando Jesus vier, ou quando Jesus viesse, porque Jesus veio, aqui no livro de Malaquias está perguntando: quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer?
porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta de justiça. Compreendeu, irmãos? A palavra de Jesus, ela é tão poderosa que mataram ele só pelo que ele falou. Jesus não matou, não roubou, não fez como Barrabás, que roubava e assassinou, né? Barrabás foi solto, a sociedade maravilhosa, a elite maravilhosa, aí soltou Barrabás. E mataram Jesus porque não suportaram a palavra dele, uma palavra simples, uma palavra real. E hoje, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento que nós temos, nós estamos aceitando a palavra de Jesus? Você lê os evangelhos, você aceita o que está escrito na palavra de Jesus? Você tem que perguntar isso para você. É uma palavra super simples. Fala sobre a sua vida, sobre o ser que você é. Fala sobre o passado, o presente e o futuro. E aí o que acontece? Nós não aceitamos, infelizmente. Por isso, irmãos, que a luta é grande. E aqui, por exemplo, no versículo 6, Jesus diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, será o mesmo de sempre. A palavra de Deus, ela foi para ontem, é para hoje e será para amanhã também. A palavra do Senhor dura para sempre. Amém, irmãos? Estamos lendo o livro de Deuteronômio no capítulo 16, que diz a palavra do Senhor assim: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus das ovelhas e das vacas no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Veja bem que Deus escolhia um lugar para ali habitar o nome dele, não é? Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães ázimos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os seus termos. Assim também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus. Olha, irmão, isso aqui é muito importante, que tem muita gente negando essas coisas aqui. Jesus, quando vem na nova aliança, Jesus transforma a Páscoa em Santa Ceia. Vários experts aí, né? Vários sabidos aí, eles eliminam todas essas coisas, né? Senão no lugar que escolheu o Senhor teu Deus para fazer ali habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, o tempo determinado da saída do Egito, da tua saída do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que escolher o Senhor teu Deus. Depois voltarás pela manhã, irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia a solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhum trabalho farás. 7 semanas contarás desde que a foice começar na seara, iniciarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será a oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, tua filha, e teu servo, a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então veja bem que Deus cria essas solenidades,
estas festas. Muitas pessoas acham que esses sacrifícios de animais eram por questão de santidade. Era para o sacerdote comer, irmão. Não só o sacerdote, para as pessoas comerem. Aquilo que a pessoa que ela doava, uma parte era para os levitas, porque eles não tinham herança, como o povo escolhido ali recebeu herança, né? Eles trabalhavam na obra, viviam para fazer a obra. Então, essas ofertas voluntárias, as ofertas alçadas, ofertas por voto, oferta por pecado, várias ofertas, e nas festas também, essas coisas que eram ofertadas, uma parte era para os sacerdotes, e justo para a família deles, e uma parte era para a própria pessoa, que ela ia ali naquela festa, ia na igreja comemorar 3 vezes por ano, ia lá comemorar, entendeu? Se alegrar perante Deus, porque era um povo de Deus. Aquele que Deus dá a Bíblia, Deus considera ele povo dele, entendeu? Então, essa comemoração é que, como diz aqui, olha, você se alegrará perante o Senhor Deus. E se a pessoa se reunisse lá para comemorar na casa dele, ele não ia fazer uma congregação. Não ia estar ali falando de Deus, adorando a Deus, ouvindo louvores, não é? E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito e guardarás esses estatutos e os cumprirás. A festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias, quando tiveres escolhido a tua eira e do teu lagar. E na tua festa alegrar-te-ás, tu e teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas. 7 dias celebrará a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em todo o trabalho das tuas mãos, por isso certamente te alegrarás. 3 vezes ao ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Cada um conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus que ele tiver dado. Juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo e justiça. Isso aqui é outra coisa, irmãos. Tem muita gente agora na internet falando, né, que não pode ter pastor, né? Tem igrejas enormes aí, não pode ter pastor não, sendo que Deus lá no livro de Ezequiel, ele explica claramente que as ovelhas dele são pessoas e que os pastores também são gente, entendeu? Mas não pode ter título de pastor, entendeu? Não pode ter título nenhum. Ora, isso não existe, irmão, não existe nada que você faça em conjunto que não tenha uma liderança. A liderança é uma coisa normal. Alguém tem que liderar, entendeu? Alguém tem que pegar o timão do barco, alguém tem que pegar o volante do ônibus. Isso é normal, entendeu? Mas aí eles ficam aí inventando essas conversas fiadas. Você vê que o próprio Deus aqui, ele estabelece juízes e oficiais para poder ordenar, entendeu? O ser humano precisa de lei. O ser humano, irmãos, é um monstro sem cabeça, entendeu? Se a cabeça for ruim, está liquidado, meu irmão, está acabado. Por isso que a Bíblia diz, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Se a cabeça for ruim, o povo sofre, entendeu? Muita gente vai para o buraco abaixo, desgraça a sua vida por má influência. Deixou o pensamento de um maluco entrar na cabeça dele, né? Por isso que os nossos pensamentos têm que vir de Deus. A nossa cabeça é Jesus Cristo. Ele que tem que mandar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti, nem levantarás imagem a qual o Senhor teu Deus odeia. Está claro aqui, irmãos?
Aonde Deus escolhe, o lugar que Deus escolhe, o templo, a igreja, a sinagoga, a casa que você separar para falar de Deus, para adorar a Deus, para reverenciar a Deus, não pode ter imagem, está claro aqui, que Deus odeia, né? Então é isso, irmãos, o problema nosso é não aceitar o que está escrito na Bíblia, né? Ficar ouvindo conversa de homens.